Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Hoje nós vamos ler dois textos. Primeiro nós vamos ler Salmos 116, versículo de 1 a 8. E o outro versículo eu vou ler para vocês. Salmos 116, versículos de 1 a 8. Salmo de ação de graças. E eu queria oferecer esse culto em ação de graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido em triunfo. Apesar de nós, apesar das lutas pelas quais temos passado, todos nós estamos aqui de pé na presença do Senhor. Eu glorifico demais a Deus por isso, porque Ele tem sido Deus presente nas nossas vidas. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amém? Amém. Quero chamá-los para ouvir a leitura de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Agradecemos a Ti tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Agradecemos especialmente por estarmos de pé diante de Ti. Glorificamos o Teu santo nome, porque conseguimos atravessar a semana que passou com tantas lutas, com tantas frentes de batalha, mas o Senhor, como um poderoso guerreiro, foi à nossa frente. E eu te louvo e bendigo o Teu santo nome por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, sempre que as coisas se tornam extremamente difíceis, é importante, é oportuno nós treinarmos os nossos olhos espirituais para enxergarmos o Senhor através do véu denso das dificuldades. O viver na terra para o cristão nesses dias não tem sido fácil. E não tem sido fácil por várias razões. Nós somos testados de todas as formas. Há pouco eu conversava com uma amada irmã e eu disse: eu tenho impressão que nesses dias nós temos sido testados, provados, treinados, não apenas fisicamente, mas sobretudo emocionalmente. E nunca foi tão necessário nós enxergarmos as estratégias e as saídas de Deus no meio das nossas lutas. De todo esse contexto que nós lemos, eu queria destacar deste salmo o versículo 7. No versículo 7, o salmista faz um convite à sua alma. Ele diz: volta minha alma ao teu sossego,
pois o Senhor tem sido generoso para contigo. No meio das minhas lutas mais intensas, tem sido sempre muito terapêutico, tem sido sempre muito oportuno voltar sobretudo, a percorrer a trilha dos Salmos, para nós olharmos aquilo que o Senhor fez no passado e aquilo que o Senhor continua ministrando nos nossos dias. Enquanto o salmista nos parece respirar aliviado, depois de passar por momentos extremamente difíceis, neste Salmo de Ações de Graças, ele fala consigo mesmo e diz à sua alma, ele chama a sua alma a voltar. E a gente imagina que ele chamando a sua alma a voltar é porque de alguma maneira a alma do salmista se distraiu, olhou para outros lugares, no meio daquela angústia tão profunda pela qual ele passou. E era preciso, no momento, de repente, ele parar com tudo e chamar a sua alma de volta a prestar atenção àquilo que o Senhor desejaria ministrar, né? Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Que sossego é esse? Que descanso é esse? Que lugar é esse que o salmista está chamando a sua alma de volta? Na verdade, este não é um lugar, é uma pessoa chamada Jesus. O nosso descanso é o Cristo de Deus, o nosso descanso é uma pessoa, a nossa esperança é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E nós não podemos perder isso de vista, sobretudo, especialmente, na hora das lutas mais intensas. Há muitos irmãos fora, viajando, que foram chamados às pressas por causa de encrencas familiares, enfermidades graves. São muitas, têm sido muitas as aflições do justo, como diz o salmista, mas o Senhor de todas o livra. Amém? E eu não sei se vocês se sentem assim, mas como nós estamos necessitados de descanso, especialmente nesses dias, que além das lutas pessoais de cada um de nós fomos surpreendidos com o atentado na França, causado pelo Estado Islâmico. Depois de haver assassinado 200 crianças cristãs, num dos atos mais absurdos, numa das maiores barbáries que essa terra já viu. Antes do atentado na França, nós vimos aí o que está acontecendo em Mariana, em Minas Gerais, uma tragédia sem precedentes. Mais de 400 ou 500 mortos. E nós olhamos e perguntamos, Senhor, o que está acontecendo? Misericórdia de nós, socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender, e se não compreender o que está acontecendo à nossa volta, pelo menos nós estarmos voltando para o nosso descanso, aquietando a nossa alma diante de Deus, porque não há nada humano que nós possamos fazer a não ser dobrarmos os nossos joelhos, curvarmos as nossas frontes e clamarmos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos sustente, que nos ampare. Quando o mundo tem inspirado ódio, as ameaças parecem que vêm de todos os lados. Esta semana também vi uma chamada muito interessante de portas abertas, pedindo oração pela Colômbia. Cristãos perseguidos aqui, na nossa vizinhança. Não, mas isso que está acontecendo no Oriente, isso só vai ficar lá. Quem disse a você? Essas perseguições, elas têm chegado com muita velocidade até nós. E os cristãos ocidentais, eles estão distraídos demais, eles
têm deixado que suas almas se distraiam com tantas coisas e têm perdido de vista a necessidade de uma unidade, de um clamor em oração, sobretudo por aquilo que tem acontecido na terra. Todas essas coisas têm sido ecos da vinda do Senhor Jesus, princípio das dores, mas que o Senhor Ele nos fortaleça, que o Senhor Ele nos dê graça, que o Senhor Ele nos conduza em triunfo, para que nós sejamos encontrados de pé na presença do Filho do Homem. Há um desespero generalizado e ao mesmo tempo uma falta de perseverança quase patológica, quase doentia. Apesar de toda a crueldade que vemos ao redor, nada está fora do controle soberano do nosso Deus. É difícil da gente imaginar isso. Como é que pode um Deus de amor permitir essas coisas que têm acontecido? Não cabe a nós julgar, mas cabe a nós seguir perseverantemente em Cristo e no amor de Deus. Muitos perguntam, mas quando Ele vai agir? Numa era de velocidade, ninguém consegue esperar por pouco que seja. Todos querem tudo para ontem. Aí eu pergunto a você, mas e quando a espera faz parte da resposta? E eu queria chamar a atenção do grupo, pequeno grupo de hoje, para as questões familiares. Quantas lutas no meio das famílias, quantos litígios, quantas encrencas, quantas dificuldades, quantas enfermidades têm se instalado nos últimos tempos. E nós, na angústia de querer nos livrar da situação do sofrimento, e é interessante a gente se livrar do sofrimento, porque sofrimento não é agradável. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, mas muitas vezes é necessário que nós sejamos chamados a atenção pelo Senhor de uma forma mais brusca. Ele falou de tantas maneiras, Ele tem falado de tantas maneiras suaves, com sussurro, que muitas vezes é preciso que venha um terremoto para que a gente perceba que o Senhor está falando conosco. Mas aí nós estávamos tão distraídos e não prestávamos atenção naquilo que o Senhor desejava ministrar. E quando a dificuldade vem, na nossa pressa queremos respostas imediatas. Mas quando esperar faz parte da resposta, não tem jeito. A gente tem que esperar a hora de Deus agir. E teremos que aprender a controlar essa nossa ansiedade e esperar o agir de Deus no tempo dele, é claro. Talvez não tenha sido essa a palavra que você desejaria ouvir no fim da tarde de domingo, mas eu creio que o Espírito de Deus deseja ministrar essa palavra ao nosso coração. Olhando para a nossa vida pessoal e para a vida dos meus irmãos ao redor, todos nós, todos, indistintamente, estamos passando por um tipo de tribulação que nos faz sobressaltar. A sensação interna, muitas vezes, é de implosão. É como se nós desmoronássemos por dentro. É como se andássemos nos equilibrando num cabo muito fino, tênue, esticado sobre grandes abismos. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes eu tenho. E só temos uma direção a seguir, para frente. Nesse cabo retesado não dá para olharmos para trás. Aqui, equilíbrio é tudo. E precisamos seguir em frente, não podemos retroceder, tem que ser um passo de cada vez. Do contrário, o abismo nos espera. É uma imagem não muito agradável. Mas aí
aí, essa imagem também me faz lembrar uma outra situação que eu ouvi em uma pregação certa vez. Um professor pediu que os alunos fizessem um desenho que retratasse a paz. Vários alunos daquela turma fizeram vários desenhos, um lago, uma floresta, um jardim florido e tal. E um garotinho cristão desenhou um galho muito fino, que na ponta desse galho tinha um ninho de passarinhos. E todos aqueles passarinhos cantavam. Só que o galho se precipitava para cima de uma cachoeira. Era um abismo muito grande, uma cachoeira enorme, muito caudalosa. E aquele galho muito fino se precipitava para aquela cachoeira, com aquele ninho pequeno na ponta. E a professora, muito admirada com aquela imagem, perguntou ao garotinho: por que você desenhou isso? Por que para você isso significa a paz? Aí ele disse: a paz de Jesus é assim, professor. Apesar de todas as dificuldades, o coração da gente está em paz. E nós precisamos aprender a desfrutar dessa paz que não é circunstancial, dessa paz que é, apesar de todas as circunstâncias adversas, ela excede todo o entendimento. O salmista, no início do salmo, diz que laços de morte o cercaram, angústias do inferno se apoderaram dele. Ele caiu em depressão e tristeza, em tribulação e tristeza. Era algo profundíssimo, afetou-lhe o ser inteiro. Nos parece uma depressão devastadora. Quantos de nós não temos nos sentido assim? Carentes, que o Senhor fenda os céus, como ora o profeta Isaías, que Ele fenda os céus e nos socorra, nos acuda, nos estenda a mão, nos tire daqui e nos dê alívio. O salmista encontrou a saída. Ele invocou o Senhor e Ele o ouviu, livrou-lhe a alma daquele poço tão fundo. E assim o Senhor tem feito com cada um de nós. Assim o Senhor tem agido, assim o Senhor tem operado. Nesses dias nós fomos surpreendidos com a partida súbita da nossa irmã Beth Benevides. Nós fomos surpreendidos com a saúde abalada da nossa irmã, a filha do nosso irmão Jaime Koifman, que passa por um vale muito árido, uma gravidez muito difícil. Nossa irmã Socorro está lá ajudando a sua filha. Nós passamos pelo problema que o pastor tem vivenciado, uma queda enorme que resultou num coágulo na cabeça, e a gente tem clamado ao Senhor que esse coágulo se desfaça. Outras situações que têm chegado, que também têm nos tirado o fôlego, têm nos dado sobressaltos na alma, dentro e fora do âmbito de família. E se o Senhor não estiver nos sustentando com a sua mão direita fiel, nenhum de nós permanecerá de pé. E nós precisamos aprender a andar no sobrenatural de Deus. Não adiantam os medicamentos que muitas vezes nos tiram a razão, nos impedem até de orar, de clamar ao Senhor. Nós precisamos estar com o nosso juízo no lugar, o nosso tiro perfeito, para poder clamar ao Senhor, para poder chorar na presença dEle. Não tem nada mais curador do que as lágrimas. Chore na presença de Deus, rasgue o seu coração na presença de Deus. Às vezes as coisas vêm, e você diz: meu Deus, para onde eu vou? Vá para a presença do Pai. Entre no seu quarto. Fale com seu Pai que vem em secreto. Seu Pai que vem em secreto recompensará.
nada substitui o rasgar-se na presença de Deus. Não podemos perder de vista as palavras do salmista dirigidas à sua alma. E eu quero chamar a atenção outra vez para o versículo 7. Ele diz: retorna ao seu descanso, ó minha alma. Quantas vezes o salmista nos ensina, os salmistas todos, nos ensinam a falar conosco mesmo, a falar com a nossa alma. No outro momento, o Senhor usa o salmista para falar consigo mesmo. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. A palavra é esta para nós: confia em Deus, busca o Senhor, chora na presença do Senhor, rasgue-se na presença do Senhor, deixe que o Senhor ministre ao seu coração a sua vitória. No outro salmo nós ouvimos o salmista dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que nós sejamos profundamente dependentes do Senhor. E ele diz ainda, o salmista, na segunda parte do versículo, antes ele diz: retorne ao seu descanso, minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Na hora da dor, na hora da inquietação, na hora da angústia, na hora da tribulação, do desespero, do estreito, nós esquecemos aquilo que o Senhor já fez. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E nós temos uma memória muito curta para nos lembrar dos favores de Deus, das dádivas de Deus. Nós somos filhos ingratos, nós nos esquecemos daquilo que já recebemos de Deus. Voltemos ao descanso. Aí eu mais uma vez quero voltar às palavras do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3,5. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Invoquemos perseverantemente o Senhor, levantemos as nossas cabeças, glorifiquemos ao nosso Senhor, busquemos ao Senhor que tem nos conduzido em triunfo. Nós somos chamados para ser mais do que vencedores. E ser vencedores não significa que nós não tenhamos dificuldades, problemas, não passaremos por estreitos. Muito pelo contrário, o próprio Jesus diz: olha, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cuidado para não prestar atenção demasiadamente às palavras malditas, às palavras que vêm da parte do adversário para nos abater, para nos tirar a paz. Cuidado com essas palavras. Volte ao seu descanso, volte ao seu esconderijo. Tem uma foto de Davi, meu neto, que os meninos tiraram, eu acho que na casa do tio Ricardo, lá em Gravatá. E aparece Davi entre as tábuas do encosto de uma cadeira, olhando assim. E ele está com os olhos de quem está escondido, olhando ao redor. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, nos esconder em Deus. A gente fica só com os olhos de fora assim olhando. E aí tem um outro salmo que eu gosto demais, é o Salmo 57, versículo 1, que o salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. E ele diz assim: olha, esconde-me à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades, porque elas todas passam. Elas todas passam. E eu quero dizer a você o seguinte: aqueles que se levantam para tirar a sua paz, abençoe a vida deles. Mas abençoe de todo o seu coração, abençoe dizendo: Senhor, eu não tenho vontade de abençoar essa pessoa, porque a vontade que eu tenho agora, Senhor, é voar na goela dela. Mas em obediência à sua palavra, eu quero abençoar essa pessoa no teu nome, Jesus. E aí você vai começar a criar uma realidade espiritual. E sabe quando é que você sabe que o perdão se instalou?
Quando a memória da dor se apaga, você consegue olhar para aquela pessoa sem se lembrar de tudo aquilo que ela fez. Aí eu vou lhe dizer o resultado. Se essa pessoa não se consertar, permanecer se levantando contra a sua vida, ela vai se entender com o Senhor. E aí o Senhor vai agir do jeito dele. Amém? O Senhor é compassivo, justo para nos acudir. Ele conhece os que nele se refugiam. O que esse texto nos ensina hoje? No início de uma nova semana, nós não sabemos o que nos aguarda, mas sabemos quem nos aguarda. Quem percorrerá a semana conosco. Primeira coisa, Jesus, ele é o perfeito descanso de Deus para os homens. Ainda que as lutas nos transtornem, precisamos aprender a voltar ao nosso repouso. Que não é de modo nenhum um lugar, mas uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é o esconderijo do Deus Altíssimo para os seus escolhidos. Ou olhamos para Ele nessa perspectiva, ou seremos esmagadoramente afetados em nossa interioridade, ao ponto de nos arriscarmos a perder o nosso próprio equilíbrio emocional. Em terceiro lugar, que a graça, que a misericórdia nos assista, que a graça nos sustente até completarmos a nossa travessia sobre esse cabo retesado chamado confiança em Deus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa porção da palavra ao nosso coração.